Olá pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora, você conectada, você conectado por aqui para saber tudo do mundo da velocidade. Seja bem-vindo a mais um vídeo inédito, porque sexta-feira é dia de Minis com História, é dia dos carrinhos, é dia das preciosidades e hoje a gente tem uma que, olha, tem um recorde bem legal. Você quer saber de que carro que eu vou falar aqui em Minis com História? Se liga, porque depois da vinheta eu conto. Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo para você que está me assistindo, seja do seu tablet, do seu celular, do seu notebook, do seu desktop, da sua televisão, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no carro, no banheiro, no motel. Fique à vontade para me assistir aonde você tiver vontade. Eu sou Rodrigo Mataro, o comandante desta nave louca. Seja bem-vindo ao A Mil por Hora. Já chega deixando seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo inédito. Inscreva-se para aumentar o nosso engajamento. Faça parte do clube de membros, também para aumentar a nossa rede de apoio, que é muito importante. São apenas 70 inscritos, a gente precisa de muito mais para poder bancar os custos do canal. E, sobretudo, você pode ajudar com Pix, porque nós é chique, tá? Nós é chique, tem Pix aqui, que você pode desfrutar e, claro, usar o QR Code e mandar qualquer valor, que nos ajuda muito no nosso crescimento, tá certo? Olha, por falar em ajudar, por falar em crescimento do canal, que chegou a 20.300 inscritos, aliás, muito obrigado a você que se inscreveu nos últimos dias, o Éder Bertonares, que é figura de pro aqui de Minis com História, mandou mais uma preciosidade da coleção dele, e cabe o registro aqui, porque trata-se do carro que fez a última pole position para as 24 horas de Le Mans, com o retão Les Haussmann em toda a sua plenitude. A reta longuíssima que vai de Tertre Rouge até Mulsanne, uns dizem que tem 7 km de extensão, outros dizem que tem 5,8 km. Não tenho a medição exata, a plena certeza da metragem da reta, que hoje é entrecortada por duas chicanes. Você tem a chicane Daytona e tem a chicane PlayStation, né, ali no Circuit de la Sarthe. E hoje a pista, claro, perdeu velocidade em relação ao que era. O Speed Trap não é mais o retão Les Haussmann, normalmente era o trecho anterior à pista, anterior a Indianápolis e Arnage. Então toda aquela medição antiga, onde os carros passaram de 400 km por hora, e esse é um deles, esse carro é um deles, não o que estará em Minis com História, mas um desses carros, desse construtor, passou de 400 por hora. Eram os Flechas de Prata, o Sauber C9, com motor Mercedes-Benz M119T, com biturbo, 5 litros de capacidade cúbica, que eram transformados em 8,2 litros com a adição do tubo compressor. Tinham, além de tudo, uma metragem absurda na parte mecânica, uma litragem absurda quando você calculava o diâmetro e custo dos pistões para tirar exatamente a litragem do motor, a capacidade cúbica desse motor. Com o turbo, o fator de conversão faz com que o motor tenha 8,2 litros de capacidade cúbica, e esse foguete que o Éder Nares traz pra gente é o Sauber C9, que fez a pole position para as 24 horas de Le Mans de 89, carro guiado por Jean-Louis Schlesser, Jean-Pierre Jabouille e Alain Coudini, que na qualificatória fez o tempo de 3:15:04 em média horária, 249,826 km por hora. O outro carro que chegou próximo, também um Sauber Mercedes, foi o 61 de Mauro Baldi, Kenny Atkinson e Gianfranco Brancatelli, e esse carro chegou à velocidade registrada, mas há uma margem de erro aí que coloca o Sauber um pouco mais rápido do que o que se diz. Então o carro em 89 chegou a 402 km por hora de velocidade na qualificação, bem próximo do recorde do WMC Cateva, que é o recorde histórico de velocidade de ponta de um protótipo ou de qualquer carro nas 24 horas de Le Mans, que foi de 407 km por hora oficiais e 405 km por hora oficiosos, porque sabe-se que a Peugeot usou esse recorde, colocou a marca em 405 para poder vender o modelo 405.
Mercedes não, claro, você tem uma margem de erro para mais ou para menos, mas com certeza esse carro passou uma velocidade auferida superior a 400 km por hora. O que o Mercedes, o Sauber Mercedes C9 tinha de tão especial em relação ao seu antecessor e em relação principalmente ao C11, que acabaria por não vencer mais as 24 horas de Le Mans? Aliás, o Sauber C9 é o carro da última vitória da Mercedes, aliás, da única vitória da Mercedes, aliás, da segunda, desculpem, porque ela ganhou uma prova lá pelos anos 30, por Boris Ivanovski, uma equipe particular, nos anos 30, anos 40, enfim, a memória anda falha. Mas esse projeto de Peter Sauber e Léo Risse, o que ele tem de diferente em relação ao antecessor? Ele tinha um monocoque de alumínio, basicamente ele tinha diversas outras modificações, especialmente no posicionamento de molas e amortecedores da suspensão traseira, que eram verticais e passaram a ser horizontais, alinhados com o eixo longitudinal do carro. Mudaram a combinação de radiadores de óleo e água, passando para a frente do carro, usando também um splitter diferente em relação ao modelo C8, e aí você colocou dutos de NACA que foram removidos do topo das portas dos dois carros. E aí a traseira também foi totalmente reprojetada, com direito a uma nova aerodinâmica, com apenas um suporte de asa traseira, né? E o carro tinha duas configurações, uma configuração para baixo arrasto e outra para os circuitos sprint, na verdade para as outras corridas, e o drag, o de low drag, para as 24 horas de Le Mans. Na configuração sprint, o carro produzia 2.221,1 kg de downforce, 2 toneladas,2 de downforce, gerando 555,7 kg de arrasto, praticamente 20%. Era uma versão 4:1 da versão low drag contra 3:1 da versão sprint. O carro usava também turbina KKK, um motor com um virabrequim crossplane, alimentado por cárter seco, chegava a 800 cavalos de potência com 2.2 bar de pressão do turbo. Nas corridas, 1.9 de pressão com 7.000 RPM de máxima, mas os pilotos eram orientados a andar até 6.500 para manter o carro num desempenho uniforme, e a curva de torque desse motor entrava em regime de baixa rotação de 3.000 a 6.000 rotações por minuto. No crossplane, no virabrequim crossplane, a ordem de queima era 1, 5, 4, 8, 6, 3, 7, 2. E depois o M119HL, que foram os motores desenvolvidos em Untertürkheim, com supervisão de montagem de Hermann Riddet e Diesel, uma participação do Heine Mader, era um motor com um cabeçote de 16 válvulas, que aumentou a potência do motor em mais 20 cavalos. Ou seja, numa unidade mais conservadora, podemos dizer assim, o motor V8 do Sauber Mercedes chegava a 720 cavalos com a potência calculada em 1.6 bar. Podia chegar a 800 a 820 cavalos na versão 2.2. Então é isso, né? O carro tinha transmissão Hewland, VCG, 5 marchas mais ré, peso mínimo de apenas 905 quilos, sem piloto e sem combustível, injeção de combustível Bosch Motronic 1.7 e pneus Michelin. Além de vencer as 24 horas de Le Mans de 1989, não com o trio que já citei, não com Schlesser, nem com Jabouille, nem com Kudny, mas sim com Manuel Reuter, Stanley Dickens e Jochen Mass, esse carro ganharia o campeonato de construtores, o campeonato de equipes e o campeonato de pilotos com Jean-Louis Schlesser em 1989. Foram 21 corridas do modelo C9 desde o debut nos 1.000 km de Spa-Francorchamps em 87, com 13 vitórias, um excelente total de triunfos, além de 7 pole positions e 5 recordes de volta. Ou seja, era um carro praticamente imbatível, era um carro perfeito, que em 87 ainda não tinha atingido seu auge, que em 88 tinha a concorrência muito forte do Jaguar, como também tivera em 1987. Mas quando
o Campeonato Mundial de Endurance se apresentou para provas mais curtas, exceção feita às 24 horas de Le Mans, foram corridas de 360 e 480 quilômetros para adequar a competição ao desejo de se transmitir corridas do World Sports Car Championship ao vivo pela televisão, fixando numa quilometragem adequada para, enfim, para não se perder o clima de uma corrida de longa duração, porque 480 km por hora, 400 km, desculpem, de percurso, normalmente já é muito mais do que qualquer grande prêmio de Fórmula 1, tem entre 300 e 320 km, exceção feita às pistas urbanas, Mônaco é uma exceção, e aí o Sauber Mercedes em 89 seria absolutamente dominante, depois seria sucedido pelo C11, que não teve o mesmo êxito, nem em 1990 e nem em 1991. Depois soube-se que a Mercedes estava desenvolvendo um motor aspirado de 12 cilindros opostos para equipar o carro com vistas ao Mundial de 92, mas devido à falta de inscritos, a Sauber Mercedes retirou a equipe da competição e a própria Mercedes e a Sauber direcionaram o investimento para um projeto de Fórmula 1 que estrearia em 1993. É isso. Éder, muito obrigado pela sua contribuição. Espero que vocês tenham gostado, né? 249,8 de média. Última pole position das 24 horas de Le Mans, sem chicane, no retão Les-Nodier, foi com esse foguetão aí, o Sauber C9 1989, versão dirigida por Jabouille Coudini e Jean-Louis Schlesser, nos treinos classificatórios da prova daquele ano, há exatos 35 anos. A gente se vê na próxima sexta-feira com mais Milhas com História aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Segunda, 9 da noite, tem a nossa resenha após GP do Catar de Fórmula 1, porque nesse fim de semana tem a penúltima etapa do campeonato. Eu e Fred Sabino estaremos aqui te esperando 9 da noite ao vivo. Combinado? Tchau, gente!